Olá, olá, boa noite. Tudo bom? Oi, Sara. Sara é fiel, gente. Ô, menina fiel. Boa noite, Sara. Gisele também é uma das primeiras. Boa noite. Tudo bom? A Paula já tá por aqui. Ana, boa noite. Nossa, gente, tá chovendo tanto na estrada, eu fiquei com medo até de não chegar a tempo. Peguei uma chuvinha, o cabelo deu uma... Boa noite, boa noite. Acho que Paula já me chamou aqui. Oi, Júnia. Oi, Ana. Oi, Daniel. Oi, Ana. Oi, Paula. Boa Olá, boa noite. noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Para Então, como é que está o você, som? para você bem mais noite do que para mim, né? É verdade, é verdade. E hoje foi corrido, hoje foi mesmo sempre a correr, de Nossa, facto. para mim também, minha filha. Peguei uma chuva agora no caminho para vir para cá. Falei, meu Senhor da glória, acho que eu não vou chegar a tempo, mas graças a Deus deu certo. Vou te Mas correu apresentar bem, para o correu meu bem. povo daqui, depois eu vou deixar que você se apresente. Então, gente, convidei Paula. Aí o meu tripé está aqui a dar falhas. Ah, de repente. Convidei Paula porque Paula é extraordinária. Obrigada. Além de coaching, assim, ela trabalha com PNL, com essa questão de trabalhar mesmo essa questão da mente, né? Da gente aprender a realmente lidar com as nossas emoções. Ela tem um trabalho muito bonito com essa parte voltada para a alimentação infantil. Eu acompanho muito ela, ela tem assim, um cuidado muito grande com isso, com a alimentação da casa dela. E ela é extraordinária. E para falar desse assunto, ela dá um show, por isso que eu convidei ela para falar sobre alimentação infantil, que eu vejo que é uma das grandes dúvidas, os grandes questionamentos dos seguidores, dos pacientes. Mas como é que você consegue as suas crianças se alimentarem bem? Como assim? Como que você consegue isso? Você impõe, você briga? A gente veio conversar exatamente sobre isso. Paulo, antes eu queria que você se apresentasse, se apresente, explique um pouco da sua história para o povo. Muito bem. Olha, então, eu sou professora já há 16 anos, aproximadamente. Acho que faço este ano 16 anos de ensino. E entretanto, no meio dessas peripécias, sempre fui pesquisando muito isso. E eu própria, tendo em conta que eu venho de um histórico de grandes problemas de saúde relacionados com a alimentação, hoje em dia sei que são relacionados com a alimentação. Na altura não fazia a mínima ideia que estava correlacionado com isso. E pronto, e que criei em mim toda essa curiosidade em saber e aprender sempre cada vez mais. Como os médicos não me davam resposta, eu ia tentando encontrar e descobrir respostas para o que é que se estava a passar comigo. Quando descobri que tudo isto estava relacionado com aquilo que nós comemos e com tudo aquilo que nós ingerimos, eu comecei a transpor isso muito até para o contexto de sala de aula, instruindo as crianças nesse sentido. Atenção, façam cuidado com isto, comam mais disto, atenção aos doces, aos sumos e aos processados. Quando fiz a formação de programação neurolinguística, eu então aí abriu-se-me assim um mundo mágico da mente, em que a quantidade de estratégias que nós conseguimos aprender, que nós conseguimos desenvolver para aplicar também com as nossas crianças, porque a nossa formação dá para aplicar em qualquer idade, desde dos 3, 4 anos até aos 80, 90 anos. Nós conseguimos trabalhar com estratégias de programação neurolinguística qualquer faixa etária. Temos é que adequar as estratégias à idade que nós estamos a trabalhar. Então eu peguei nas estratégias que nós aprendemos mais vocacionadas para os adultos e comecei a criar estratégias adequadas, neste caso, a contexto de crianças e adolescentes, que é com quem eu trabalho na minha área.
Pronto, e comecei a ver que de facto nós conseguíamos ter mudanças muito positivas, mudanças muito grandes, num curto espaço de tempo, usando pequeninas estratégias, pequenas brincadeiras, pequenos jogos que nós fazemos com as crianças, conseguimos grandes mudanças, o que é fantástico mesmo. Olha, sua história é ótima porque a minha mãe é professora também, sabe? Então, assim, a profissão, né, de professor é uma profissão muito bonita. A gente sabe a dedicação que tem que acontecer. E Uhum. você conseguiu juntar duas coisas sensacionais, que é essa parte da neurolinguística com uma alimentação saudável. E você, na sua prática, eu acredito que você viu isso, né? Na realidade, você vê todos os dias como que a retirada de muitos alimentos ruins, processados, excesso de farinha, excesso Exato. de açúcar da criança, transforma a criança. Às vezes a gente não Completamente. é. Eu acho que hoje os pais não têm noção disso porque eles não tiveram a chance de experimentar ainda a criança sem essa quantidade de coisa, porque a criança já hoje já a gente sabe que bebê de colo às vezes já está tomando Coca-Cola, né? A gente vê muito isso, né? A criança de Exato. colo já está comendo de tudo, o bebezinho não fala ainda. Então, assim, como as crianças já têm crescido nesse contexto, os pais não sabem como elas seriam se elas não tivessem se alimentando assim, né? Você É. concorda comigo? 100%. E isso nós vemos, eu quando desenvolvi o Método da Excelência, que é o projeto que eu desenvolvo, quer online, quer num centro de terapias aqui na minha área de residência, o que nós vemos é, através do Método da Excelência, das primeiras mudanças que nós fazemos é na alimentação das crianças e dos jovens. E quando eu falo com os pais e lhes digo, olha, vamos sugerir estas mudanças, porque nada é obrigatório, é como eu digo, vocês fazem o que quiserem. No entanto, eu acho que seria mais proveitoso e vocês iam conseguir ver resultados muito mais eficazes se também mudassem na alimentação. Porque eles aprenderem estratégias de estudo, aprenderem a focar e a concentrar sem haver a mudança na parte da nutrição, acaba por não ser 100% eficaz, porque há sempre ali alguma coisa que está a inflamar o organismo, a prejudicar a parte do foco, da concentração, porque nós já sabemos que o açúcar e os processados influenciam isso tudo. E quando, após um certo período, um mês, 2 meses, em alguns casos ao fim de um mês já vemos mudanças bombásticas nos alunos. E quando os pais de facto aderem e aplicam essas mudanças em casa, mudando o pequeno almoço em que eles passam do biscoito para uns ovos mexidos e começam a dizer, fogo, o meu filho agora chega a casa e vai estudar e tem vontade de estudar e gosta de ler. São mudanças fantásticas e nós ficamos mesmo orgulhosos e ficamos, isto funciona, isto mesmo funciona. A mudança na alimentação ajuda de facto a que os alunos e os filhos tenham bons resultados na escola. Isso é ótimo. Olha, eu chego a ficar arrepiada, porque eu tenho duas crianças, né? E eu tenho muita paixão por esse assunto de alimentação infantil. Quem é da minha família sabe tanto que eu sou enjoada com a questão das crianças aqui em casa, porque eu sei que exceções acontecem, que uma coisa Claro, aqui, outra ali, mas eu sei na pele, eu vejo o que o industrializado faz com as minhas crianças. Então, assim, exatamente. eu vou te contar o relato da minha casa para você ver como que é impressionante. A Luísa, semana passada, minha maior de 7 anos, fica na casa da avó, finais de semana, dorme de sexta para sábado na casa dos avós. E aí ela come um pão francês lá, né? O pão de sal aqui. E ela come lá, porque tipo assim, é o encanto dela de dormir na avó. Ela lá, a avó dá esse pão para ela, tá? Exato. Só que ela acabou indo na casa da outra avó e comendo pastel. Ou seja, para ela foi demais. Na segunda-feira ela estava toda congestionada, com os olhos lacrimejando, coriza no nariz, os olhos coçando muito, como se ela tivesse uma reação alérgica. Ela só melhora após uns 3 dias que ela está sem esses alimentos. É Exatamente. impressionante porque a gente vê o quadro da criança. E no Exato. caso do meu menino, que tem 2 anos e meio, se ele comer trigo, ele
liga no 220. Ele parece uma criança imperativa, é impressionante. Se eu mostrar a reação dele, se ele comer trigo, vocês ficam impressionados. Falam, não, não é possível. O que vocês deram para esse menino? Ele fica ligado nos 220. Eu fico observando, quando a gente vê isso dentro de casa, quantos pais se queixam quando levam um filho no consultório e falam assim, ai, meu filho, não adianta, déficit de atenção, toma um monte de medicação, não consegue estudar, não consegue aprender, não consegue ler, não consegue escrever. E às vezes algo tão simples, que é uma mudança na alimentação, no estilo de vida da criança, pode transformar a vida da criança. Olha, Naralina, eu até te conto essa situação deles fazerem medicação para quadros de hiperatividade e déficit de atenção. No centro de terapias surgem bastantes crianças nessa situação, crianças e jovens. E o que é que aconteceu? Eu tinha no ano passado e já tenho este ano pelo menos 2 jovens que estão a tomar o Rubifen, que é um medicamento para o déficit de atenção. No ano passado, o rapaz já tomava esse medicamento há coisa de 2 anos. E a mãe disse, eu não noto melhorias, e ele também não nota qualquer melhoria na atenção e na concentração. Quando nós fomos verificar a alimentação dele, ele praticamente não se alimentava. Ele só comia barrinhas de cereais processados, iogurtes, bolachas, biscoitos, comida de café, aqueles processados já feitos do café, os fritos e essas coisas assim. Mudámos a alimentação, em 15 dias, 3 semanas, uma mudança extraordinária. Não tomou mais Rubifen, não tomou mais nenhum medicamento para déficit de atenção e não precisava, ele não tinha déficit de atenção, ele era mal nutrido e não estava alimentado, então não podia estar atento. Se o cérebro dele estava com fome, como é que ele ia conseguir estar concentrado a aprender? Foi assim uma mudança extraordinária em pouco tempo, em 3 semanas. Então, nós cada vez mais temos que dar importância àquilo que colocamos nos pratos do nosso filho, dos nossos filhos neste caso, porque isso vai ser essencial para o percurso deles, não só o desenvolvimento físico, em termos de saúde, porque aqui não estamos a falar de ser gordos, de ser magros, nós estamos a falar de desenvolvimento neurológico, não é? É o cérebro, é a nossa base, e como nós vimos, o nosso cérebro também está diretamente ligado ao nosso intestino, e se nós não cuidarmos daquilo que nós comemos, isso tudo está a ser afetado. Olha, é sensacional você falar isso, sabe por quê? Porque eu vejo hoje os adultos que são compulsivos, os adultos que têm dificuldade para manter qualquer dieta. Se fala a palavra dieta, a pessoa já fala que não consegue fazer, não consegue se manter. Geralmente você vai perguntar, vai estudar um pouco mais da parte da história dessa pessoa, e teve uma infância muito desregrada, onde comia muito industrializado, muito doce, muita farinha branca. Você percebe essa ligação direta da alimentação na fase infantil com a fase adulta da criança. E às vezes é isso que eu tenho sempre martelado. Direto eu escuto assim no consultório. Esses dias mesmo eu escutei de a mãe estava com a filha adolescente e aí me justificou que em casa tem biscoito recheado porque tem uma criança. E aí eu não aguento, sabe? É mais forte do que eu. Eu falei assim, mas por que a sua criança tem que comer biscoito recheado? Aí ela me respondeu assim, porque toda criança come biscoito recheado. Eu falei, não, toda criança não. Eu acho até que toda criança tem o direito de experimentar o biscoito recheado e tal, eu até acho. Agora, de ter na sua casa, para ser a alimentação dela todos os dias, uma espécie de alimento para que ela se nutra, não concordo de maneira alguma. Porque você tira da criança um momento de comer algo nutritivo para comer uma caloria vazia, que não é só o fato de não ser nutritivo. Então, gente, presta atenção no que a gente está querendo deixar claro para vocês. Não é o fato de não ser nutritivo, é o fato de no produto ter vários aditivos químicos que vão prejudicar o desenvolvimento do seu filho. Então, nós não estamos falando de engordar, nós não estamos falando de comer açúcar e farinha e a criança vai engordar, não estamos falando disso. Porque as crianças estão em fase de desenvolvimento, muitas delas vão comer esse biscoito e não vai acontecer nada. Nós estamos falando, pau, magrinhas. né? Nós estamos falando do desenvolvimento mental do filho de vocês, sabe? Das crianças. Ali tem tanto... eu já peguei outro dia
um biscoito recheado e mostrei aqui a quantidade de ingrediente que tem num pacote de biscoito recheado. Tem açúcar, tem gordura vegetal, tem vários tipos de açúcar, não é um tipo só. Tem vários tipos de gordura, de óleo de semente, Claro. além dos realçadores de sabor. Então, assim, Exato. não tem como pensar que você dá um produto desse para uma criança e fala, ai, que legal. Não é legal. A criança quer experimentar, porque ela vê isso, ela vê os outros coleguinhas comendo. Mas, infelizmente, gente, quando a gente faz isso, a gente está empurrando o filho da gente para uma péssima alimentação. E outro detalhe, que eu acho que a Paula também vai poder falar sobre isso também. Quando você habitua, por exemplo, a criança, no lanche da tarde ela come biscoito recheado com leite Toddy. Ela vai passar uma vida inteira querendo um paladar doce à tarde. Ela vai chegar na fase adulta dela, que aí já não vai ser uma criança mais, que fica assim, mas não tem uma receitinha doce? Porque passou a infância toda comendo açúcar na parte da tarde, ou açúcar o dia todo. É uma pessoa que fica dependente desses produtos. E são produtos altamente palatáveis, eles foram feitos para viciar, eles foram feitos para a criança comer o pacote todo, não é para comer 2 biscoitos. Então eu vejo muita mãe falar assim, não, eu abro o pacote, mas é para comer 2, ele come todo, mas não foi feito para comer 2, foi feito para comer todo, porque a indústria criou aquilo ali para isso. Concorda comigo, Paulo? A 100%. Aliás, e se nós falarmos agora assim, formos buscar um bocadinho a programação neurolinguística, essa ideia, porque a indústria alimentar está preparada e tem muitos profissionais da área a trabalhar com eles, a colaborar com eles. Eles sabem disso. Ao criarem qualquer alimento doce, que é altamente palatável, existe uma informação que vai passar a nível neurológico que nos vai criar o que nós chamamos em programação neurolinguística de âncora na nossa memória, no nosso mapa mental. E essa âncora, em que nós associamos esse alimento doce a um momento de prazer e bem-estar, fica gravado no nosso mapa mental, na nossa memória, e sempre que nós precisarmos de sentir um bem-estar e sentirmos-nos bem, vamos associar mecanicamente no nosso cérebro que tenho que comer aquele alimento porque vou me sentir mais calma e mais relaxada. Porque o doce, e a indústria alimentar sabe disso, o açúcar, faz esse processo mecânico, através do palato e das sensações que envia para o nosso cérebro, faz esse trabalho de criar uma âncora de prazer associada ao doce. E enquanto nós associarmos as nossas emoções àquilo que está na mesa, estaremos constantemente a tentar equilibrar as nossas emoções com comida, neste caso ou gorduras ou doces, que são gorduras, neste caso os fritos, associados àquela massa doce, não é? Que nos dá aquela vontade de comer, não é? Ninguém come um salgadinho, não é? Salgadinho só um. E no Brasil nós aqui chamamos os fritos, aí acho que se chamam os salgadinhos, que é os rissóis de carne e assim. Sim. Pronto, e aqui e cria-se essa adição, basicamente, uma âncora de prazer associada aos alimentos. E quando nós ouvimos mães a dizer assim, mas deixa a criança ser feliz, ela precisa de ser feliz, deixa comer de tudo. Eu digo só e apenas, se a felicidade do seu filho depende daquilo que ele está a comer, alguma coisa está muito errada com as emoções do seu filho. E neste caso dos pais, porque os pais são os principais responsáveis por aquilo que os filhos comem. E os filhos só têm acesso aos alimentos que os pais colocam em casa, disponíveis, digamos assim. Até podem ter o biscoito, mas que esteja num armário que eles não tenham fácil acesso, que não seja a chegar ali, abrir uma porta e pegar e comer, não é? Agora, esta parte neurológica é muito condicionante e a indústria alimentar sabe disso porque tem especialistas a trabalhar com eles e criam os alimentos para criar essa adição, essa âncora ligada ao prazer, à emoção positiva, que deve ser trabalhada, não é? Como é óbvio. Nós não devemos ligar o biscoito e os doces e a comida no geral a um ato de sensação de bem-estar e prazer. Para um ponto, nós temos que ter...
É tanto isso que as propagandas na televisão, elas Exato, todas têm uma emoção no fundo, né? As propagandas da Coca-Cola, as propagandas de margarina, exatamente. todas têm uma família feliz, têm uma emoção, porque é exatamente essa ligação que a mídia, mais a indústria alimentícia, querem causar na nossa mente. Nossa, uma família feliz e margarina. Você chega lá no supermercado, você olha para margarina, você consegue no seu cérebro lembrar daquela propaganda e falar, cara, eu vou comprar essa margarina. Então, gente, é realmente algo que a gente está falando é muito, muito forte, sabe? E você falou uma coisa que é fato. Os pais têm total peso nessa história. Então, muitas das vezes, a criança nasce, óbvio, hoje a gente sabe que a criança no ventre, se a mãe na gestação só comeu alimentos industrializados, alimentos ruins, essa criança já pode ter sim uma resistência insulínica vinda dentro da barriga da mãe. A gente já sabe que essa criança pode ter um pezinho mais voltado para o açúcar, né, Paula? Só Exato. que é como a Paula disse, quem compra não é a criança. Quem dá o acesso a esses alimentos não é a criança, são os próprios pais. E quando os pais eles tiveram uma vida e uma infância baseada nessa questão de todos os prazeres ter a comida, né, industrializada, de toda a alegria ter que estar esse momento de comelança, ou de tudo que a criança faz de bonitinho, ela ser presenteada com algo de comida, a gente sabe que isso é os pais que acabam condicionando nas crianças. Eu falei isso com meu marido hoje, Paula. Olha, ele acabou de almoçar. Ó, que doideira. Eu falei hoje com ele isso. Ele acabou de almoçar. Ele sempre come um quadradinho de chocolate 85 após o almoço. Nem sempre, mas a maioria dos dias sim. E aí, as crianças, às vezes, quando escutam ele fazendo o barulhinho do papel, eles correm da sala e falam: ai, chocolate, papai. E eles comem o chocolate 85 junto com ele. Mas eu já disse para ele o seguinte: deixa eles escutarem e eles pedirem. Você não tem que oferecer. Aí hoje eu estava brigando com ele porque ele estava chamando as crianças para oferecer. Eu falei: não ofereça. Se eles, caso Exatamente. escutarem ou pedirem, ok. Mas não ofereça, porque eu não quero que eles criem o hábito de que tem que almoçar e tem que haver uma sobremesa. A Exato. mesma coisa acontece em relação à casa de avós ou casa de parentes. Se a casa dos avós é onde pode comer de tudo, a relação que as crianças criam emocional na casa dos avós é essa. Portanto, eu tenho essa experiência com as duas crianças. A minha menina na casa da minha mãe é o lugar onde ela vai comer o pão francês, onde a vovó vai fazer um bolo para ela. Então, assim, a mente dela está condicionada para isso. Se ela chegar na casa da avó dela e não tiver, é como se a avó dela tivesse assim, louca. E já o meu menino é na casa da outra avó. Ele chega lá, ele já chega indo no armário, porque ele viu uma vez o pacote de biscoito e experimentou. Ele chega e vai direto no armário perguntar cadê o biscoito. Ele pode ter Não é igual. acabado de jantar, ele pode estar super alimentado. Mas na Exato. memória dele é muito interessante, né? A casa da avó tá ligada com esse momento. Associa, exatamente. Eles Mesmo que ele associam esteja cheio, mecanicamente. sabe? Eles associam E às vezes pega e nem come. É só pelo fato de estar ali e essa e vai associação. buscar. E vai buscar. Exatamente. É, o meu E aí a pequenito gente. também tem 3 anos e faz exatamente isso. Mal chega aos avós, até pode ter acabado de almoçar e ir lá. Ó avó, o que é que eu posso comer? E vai logo aos armáriozitos ver quando é que está a guloseima que a avó tem para dar, ou o biscoito, ou a bolachinha, ou os cereais. Tem sempre assim um agradozinho, um miminho, como a avó diz. É um miminho, é um miminho. Mas eles já associam. Já chega lá, o que é que eu posso comer? Eles associam mecanicamente a isso. É aquele clique, é as tais âncoras de memória. Que depois, para serem trabalhadas, quando elas são demasiado prejudiciais, quando chegam ao ponto de criar mesmo uma adição, aí para nós trabalharmos isso já acaba por ser de facto um bocadinho mais problemático, porque nós temos jovens que cresceram sobre a desculpa de alguma coisa corre mal, pronto, olha, não fiques triste, vamos ali comer um gelado. Olha, deixa-os lá, os teus amigos brigaram contigo, pronto, deixa lá, olha, vamos ali comer um hambúrguer ao McDonald's, por exemplo. E estão a criar ali, naquelas crianças,
que sempre que têm algum problema, onde é que vão tratar esse problema? Nos processados, nos doces, nos McDonald's, nos fast foods. E então eles vão crescendo com essa reação emocional. Estou com problemas, em vez de resolver o problema, vou comer. Vou comer um doce. Um doce depois não chega, não me satisfaz, porque eu tenho ali o meu problema ainda por resolver. Em vez de um, vou comer 2, 3, 4, e depois é a bola de neve. E tornam-se adultos com compulsão, com problemas relacionados com os alimentos, e depois vem a raiva interna, vem o sentimento de culpa, vem tudo uma bola de neve de problemas associados a uma infância compensativa a nível de alimentos, o que é muito mau. Então, assim, olha a quantidade de situações que a gente já citou. A gente já citou a questão dessa recompensa, que os pais acabam achando que é bonitinho, que vai ser interessante recompensar o filho com uma coisa gostosa, com industrializado. A gente tem a questão do ambiente social mesmo, que todos os lugares que as pessoas frequentam são ricos em alimentos muito industrializados, e isso acaba impulsionando, né, a criança a querer conhecer, querer experimentar. A gente também não falou ainda, mas eu quero falar que é essa questão da facilidade dos processados estarem na prateleira do mercado e ser mais fácil do que ir para a cozinha preparar. Então a gente vê que muitos pais falam assim, mas a minha vida é muito corrida. Nossa, você não tem noção. Nossa, não dá, não dá. Já, eu entendo, gente, assim, eu entendo muito, sabe? Que todo mundo tem uma vida, cada um tem a sua rotina e cada um sabe a sua dificuldade, ninguém tem que julgar a vida do outro, né? Porém, claro, a gente está falando de vidas, nós estamos falando dos filhos, nós estamos falando de crianças, do futuro deles. O que a gente fizer agora vai refletir lá na frente. Então, eu não quero que os meus filhos sejam doentes, sabe? Eu não quero que meus filhos sejam compulsivos. Eu não quero que os meus filhos depois, lá na frente, fiquem tudo que tiver de problema, ter que buscar recompensa em alguma coisa. Porque a gente está falando da alimentação, mas esse fato de sempre que a criança passa por um problema, você recompensado, isso vai fazer gerar outros problemas no futuro, não só em relação à alimentação. A pessoa sempre, quando estiver passando por um problema, ela vai querer ser recompensada de alguma forma. Ficam pessoas difíceis de lidar, ficam pessoas difíceis de socializar. E eu acredito até, Paula, eu posso estar sendo exagerada, mas eu acredito que a grande dificuldade hoje do nosso mundo de socialização entre as pessoas é exatamente o fato dessa questão de recompensar, de sempre um estar buscando alguma coisa no outro, não ser uma troca. Eu sempre querer de você e ponto final. Tô mal, me traz alguma coisa, Paula? Sabe? Exatamente. Não importa o quê. E não entender que às vezes todos passamos por problemas. Eu acredito que isso está muito nessa fase dessa infância, que tudo é por recompensa, que tudo a criança pode, que tudo a criança... Sabe? E a alimentação está totalmente envolvida com isso. Exatamente. E depois nós temos diversas situações em contexto de escola relacionadas com a socialização entre amigos, que eles não conseguem criar amizade porque isto ou porque aquilo, e indiretamente, gente, tem um monte de gente bacana aqui, Paulo. Já vi o Filipe, tá, a doutora Sara também. Um monte de gente legal. Exato, obrigada. E a questão é que eu agora perdi assim um bocadinho o raciocínio. Eu estava a ver aqui o Filipe a cumprimentar, olá Filipe, e perdi um bocadinho. Falando dessa questão do escolar, da falta de atenção. Em contexto de sala de aula, muitos pais, quando nós os abordamos e referimos que de facto eles deveriam mudar um bocadinho a alimentação que vem de casa, porque isso iria ajudar a que o filho estivesse mais atento na sala de aula, que estivesse mais concentrado, que conseguisse efetivamente também criar mais amizade com os colegas. Muitos pais dizem mesmo, mas isso é muito complicado, mas isso é muito difícil. Sim, eu compreendo que seja difícil e que seja complicado até alterarem as rotinas de casa, porque estas mudanças nos filhos implica que os pais também mudem, implica que os pais também saiam um bocadinho dessa zona de conforto, de não preparar as refeições antecipadamente e chegar a casa e pegar na primeira coisa que está ali à mão, desde a salsicha, desde aquela coisa processada que está ali no enlatado e pegar, aquecer e comer e está a andar. Claro que isso é difícil, claro que isso custa e dá trabalho, mas se houver um mínimo de vontade
da parte dos pais em ver os seus filhos melhor, a maioria dos pais de facto adere e até começam, e eu vejo, e isso é muito positivo e para mim é muito enriquecedor ver muitos pais depois a dizer, olha, segui a sua orientação, agora faço as marmitas, guardo no frigorífico e chegamos à noite, já aquecemos, é só comer, já está tudo quase preparado, já tenho as saladas prontas, é só temperar e colocar na mesa. E isso é fantástico ver essas mudanças. Agora, como é óbvio, nós sabemos que não vamos poder proteger os nossos filhos numa redoma e, obviamente, eles vão ter acesso a muitos alimentos que não são nutricionalmente densos, que não são saudáveis para eles. Isso acontece, até que estava uma seguidora a perguntar sobre as refeições das escolas. Nós vemos cada vez mais, as nossas escolas estão cada vez mais atentas ao plano nutricional que elaboram nas cantinas das escolas. No entanto, ainda há muita coisa mal feita. E é preciso os pais estarem atentos e os pais irem à escola e manifestarem quando as coisas não estiverem a correr bem. Porque se os pais têm uma atitude passiva relacionada com os alimentos que são dados às crianças, a escola também não muda. A questão é, os pais são os principais interessados e intervenientes no que respeita ao que os seus filhos vão comer. Ponto. E em relação à escola, se a escola oferece as refeições, os pais pagam a refeição a um preço simbólico, não é? Aqui em Portugal, tirando os alunos que têm algumas dificuldades económicas, a escola oferece. Quando são crianças que os pais têm capacidade financeira, os pais é que pagam as refeições. E principalmente esses pais que são pagadores devem exigir a mínima qualidade que é servido nas escolas. Se isso não acontece, têm que se manifestar e têm mesmo que ir às direções da escola e exigir uma alimentação equilibrada e saudável, como é óbvio. Paula, isso é bem complexo mesmo quando a gente fala de alimentação na escola, porque eu já trabalhei com merenda escolar, eu trabalhei com merenda escolar por 6 anos. Então, assim, a gente sabe que aqui no Brasil, né, a verba para merenda escolar é uma verba que cobre a alimentação de todas as crianças e que preza muito uma alimentação saudável, que utilize da agricultura familiar da região, alimentos mais saudáveis. Só que, infelizmente, a gente sabe que o valor recebido, ele é um valor que, para essa merenda melhorar, tem que ter um valor agregado da prefeitura, que às vezes isso não é tão interessante para quem está à frente do cargo, né? Porque tem uma verba ali, um dinheiro a contribuir no assunto. E a gente vê que a base do prato das crianças continua sendo o carboidrato, até porque as diretrizes do nosso país aqui, infelizmente, e aí também a base da alimentação é carboidrato. Nós sabemos que a base deveria ser proteína, não carboidrato. E aí, para baratear, para ficar mais fácil, entra o macarrão, entra algo industrializado, às vezes uma bolacha com leite, né? Aí fora as cantinas, que já é obrigatório as cantinas saudáveis, e a gente sabe que as cantinas ainda continuam funcionando com as balas, com os pirulitos, com os salgados, com os refrigerantes, com os sucos de caixinha. E aí é aquilo que a gente já sabe, uma criança leva dinheiro, a outra no outro dia pede para o pai e para a mãe, mas o meu coleguinha está levando. Sabe? Então, é um contexto muito complicado, porque é um sistema atrás disso, não é o fato da... A gente sabe? E só que é muita coisa envolvida. Então, se a gente consegue educar os nossos filhos dentro de casa e ensinar, então nós não estamos falando de imposição, não é impor, falar para o seu filho, você só pode comer isso. Não, é ensinar. É estar sempre falando, olha, o açúcar faz mal. Sabe, o açúcar ele é algo inflamatório, que vai deixar você doente no futuro se você comer demais, meu filho. Então, se você vai ensinando, nunca ficar falando de obesidade, que vai ficar gordo, porque a questão não é estética. Então, a gente tem que ensinar dentro de casa a importância da base da alimentação, de uma alimentação ser nutritiva, sabe? E a criança, ela começa a entender isso e ela começa a questionar até os próprios coleguinhas. A minha filha sempre levou para a escola ou fruta ou alguma receitinha, porque ela, na verdade, a minha filha não tem fome pela manhã e eu não forço comer. Então ela leva, às vezes, quantas vezes voltou, e ela sempre levou água, ela nunca levou suco, e algumas vezes ela foi questionada. Um dia a professora veio falar comigo, aqui é verdade mesmo, porque eu chamei a sua filha porque criança não mente. Eu chamei ela e perguntei para ela, falei, minha filha, é verdade que na sua casa não tem açúcar? Conta pra tia aqui, pode falar. Na sua casa não tem essas coisas que a sua mãe vive falando mesmo, não? E ela falou para a professora, não tem.
E a professora falou, você come o que na hora do almoço? Ela falou, eu como verdura, eu como carne. E o que você come no café da manhã? Eu como ovo. Aí a professora me contando isso depois, sabe? A professora falou, Dona Exato. Aline, eu fiquei impressionada. Ela fala com a maior naturalidade, como se isso fosse... Eu falei, mas é a realidade dela, a vida que ela leva. Então, não tem Exatamente. aquela, nossa, tadinha, porque tem gente que vê, eu mostro meus filhos aqui, me mandam no direct, tadinho dos seus filhos, ou me encontra na rua e fala, né, tadinho, coitado, às vezes não sabe o que é bom na vida. Eu falo, gente, o que é isso? É uma mente totalmente conturbada das pessoas que estão pensando assim. E o que a gente Totalmente. quer proporcionar para os filhos é saúde. A gente quer Claro. proporcionar vida longa. A gente não quer doença para os nossos filhos. A gente quer o Claro. bem-estar das crianças. Eu acabei de ver um Exatamente. comentário aqui falando do autismo, que muita gente relata mesmo. Ah, porque o autista você dá o açúcar, ele acalma. Ilusão pura. O efeito rebote disso vai ser enorme, porque a criança vai entrar numa eletricidade alguns minutos depois, que é fora do normal. Nós já É o tal pico. sabemos, é o pico que a glicose do tempo, né, da insulina, da Exatamente. glicose, e nós já sabemos que o maior tratamento para autista é a dieta cetogênica, de Exato. baixíssimo carboidrato, porque melhora a criança fica menos agitada, a criança consegue ter uma concentração melhor. As crianças autistas que fazem cetogênica têm outra vida. Outra vida. Completamente, transformam-se completamente. Ainda no ano passado eu trabalhei com um menino autista. E uma das bases da alteração foi precisamente essa, foi mudar a alimentação. Ele não chegou a fazer a cetogénica mesmo mais rigorosa de todas, não chegou mesmo, mas já assim, ele foi para a cetogénica, a mãe aderiu muito bem, a mãe aderiu a 100%, foi uma mãe espetacular, e ele foi para a cetogénica, mas não foi para aquela cetogénica mesmo dos, acho que é 20 gramas de carboidratos, 25 Uhum. gramas de carboidratos, que é mesmo mais baixo, ele ficava ali nos 60, 70 gramas de carboidratos. E foi extraordinárias as mudanças. Até o neuropsiquiatra disse que está a melhorar, linda, fantástico. Concentração, ele conseguia fazer as atividades até ao fim, coisa que nunca tinha acontecido. Ele começava, passado 2, 3 minutos, já saía dessa atividade, que já queria fazer outra coisa, já havia outra coisa, era um desfoque total. E após 2 mesitos, mais ou menos, em cetogénica, começou a dormir muito melhor, começou a conseguir concentrar-se nas explicações e nas atividades com uma atenção que nunca ninguém tinha visto, e mesmo na escola, os professores diziam, ele consegue ficar mais tempo sentado. Obviamente que ele não era como as outras crianças e não aguentava tanto tempo, mas já conseguia estar mais tempo sentado, já conseguia ter uma capacidade de pedir para se levantar e sair, ausentar-se, porque ele saía muitas vezes para dar uma voltinha pela escola só. De vez em quando precisava mesmo aquela criança de sair do contexto de sala para dar uma volta e arejar um bocadinho, para aliviar um bocadinho as tensões e gastar um bocadinho de energia. E essas saídas passaram de muito frequentes para menos frequentes, digamos assim. Em vez de sair 3 vezes no período da manhã, passou a sair uma vez, o que foi uma mudança muito positiva. E os pais têm que entender, mais uma vez, quando existe déficit de atenção, hiperatividade, autismo, a dieta cetogénica ou baixo carboidrato, uma low carb, digamos assim, é fantástica para ver melhorias e reduzir as medicações, reduzir a quantidade de medicação, porque essas crianças às vezes fazem muita medicação e aí reduz-se bastante o químico. Olha só, Paula, a gente tem uma pessoa dizendo aqui, a Ana, que a filha dela é autista e tem 3 meses que está na dieta carnívora e uma melhora espetacular, porque ela não gosta de Sim, legumes e frutos. Então, gente, presta fantástico. atenção, nós não estamos dizendo aqui, nem eu nem Paula, nós estamos aqui batendo bandeira contra carboidrato, que criança tem que fazer Não, low não, carb, não não, estamos não, falando disso. não. A nossa Meus filhos bandeira aqui, vocês comem. podem ver que a gente não falou até agora sobre isso. Nós estamos falando agora de cetogênica e carnívora no tratamento do autismo, que é espetacular. Mas a gente está falando aqui que uma alimentação saudável é aquela baseada em comida de verdade. A gente só está falando para tirar Claro, industrializado, esse excesso só. de açúcar e de farinha branca. A gente está falando disso. Não quer dizer que seu filho nunca vai comer, que ele não vai no aniversário, que ele não vai comer o que está lá, que ele não vai ter uma oferta às vezes, que vocês não vão viajar, que vocês não vão para um hotel e vai acabar comendo. A gente não está falando disso, a gente está falando da rotina alimentar das crianças
serem baseadas em comida de verdade. Exato. E o Felipe até falou mais cedo aqui que geralmente o problema está nos pais, porque os pais, né, têm que fazer a mudança. E é exatamente isso, Paula. A maior dificuldade que eu vejo é porque o pai e a mãe, eles gostam de comer aquele alimento industrializado. E se eles não querem que o filho coma, eles vão ter que transformar os hábitos deles também. E isso causa dor, isso causa sofrimento para o pai, que às vezes coloca aquela desculpa assim, eu já trabalho tanto, já vivo cansado, sabe? Eu já tenho uma carga horária, eu tenho que me recompensar. Aquela velha história da recompensa, não quer deixar de comer esses alimentos e acaba levando isso para dentro de casa e ofertando para os filhos. Eu escuto muito isso em relação ao refrigerante, sabe? Às vezes as mães levam os filhos para consultar e falam assim, não, eu não queria que tomasse refrigerante, mas o pai compra e leva para casa e não tem jeito. O pai é viciado em refrigerante. Então a gente vê muito isso, sabe? Que às vezes um dentro da casa é viciado naquele alimento, gosta muito, leva para dentro de casa e acaba impulsionando todo mundo a comer, sabe? É muito difícil quando as pessoas do ambiente familiar não entendem a necessidade de uma alimentação saudável, que acha que enquanto está pequeno, enquanto é criança, deixa comer o que quer. Está pequeno, é criança, tem que experimentar tudo mesmo, mas não entendem a relação que isso tem com o psicológico, com a memória, com a mente da criança, sabe? Nós não estamos falando só de doença física, nós estamos falando de doença hoje, praticamente nós estamos falando aqui só de mente, tá? Exatamente. É disso que a gente tá focando aqui. Agora, eu queria que você falasse um pouco dessa questão de como combater as influências externas para que a gente consiga dar mais força para esse povo que quer mudar a alimentação das crianças. Olha, então é assim, o primeiro passo, os pais têm que querer mudar, porque nós sairmos da zona de conforto traz dificuldade. Nós mudarmos um bocadinho o nosso chip e dizer, ok, pelo bem dos meus filhos eu vou ser a primeira a mudar, porque eu tenho que ser o exemplo. E nós desligarmos e fazermos uma educação nutricional aos nossos filhos, não é dizer que este alimento não presta e este é que é bom. Não, não é isso. É mostrar as diferenças que existe a nível nutricional em um alimento e outro. Dizer, olha filha, tu podes comer este, mas vê, olha aqui a lista de ingredientes, o que é que isto tem? Tu sabes o que são estes nomes? Tu conheces estes nomes? Não, eu não conheço, fiz isso com a minha filha, eu não conheço, nem sei o que isso é, parece chinês. Olha, e a banana? Quais são os ingredientes da banana? O que é que ela tem na composição da banana? Eu estou a usar a banana porque não é low carb, é de propósito. a banana, quais são os ingredientes? É banana, ok, não tem ingredientes, não tem lista, não é processado. Qual é que achas que tu vai fazer melhor? Qual é que achas que é mais natural? Qual é que achas que tem mais vitaminas? É este ou é este? E naturalmente as crianças fazem essa opção. Ah, é este, é muito melhor, é muito mais natural. Então eu vou comer este. Tu se quiseres este podes comer, ok, prova, vê se gostas. Mas no dia a dia, opta por este. E explicar, tu se comes muito disto, vais ficar doente, o teu organismo vai ficar com bichinhos lá dentro. Nós podemos utilizar uma linguagem infantilizada, adequada à idade deles. Vais ficar com uns bichinhos aí invisíveis que te vão fazer ficar cansada, que depois não vais conseguir aprender, não vais conseguir estudar, não vais conseguir brincar tanto com os teus amigos. E eles próprios, naturalmente, vão começando a ver aqueles alimentos que são mais naturais daqueles que têm uma lista muito grande. E nós mostrar as listas dos ingredientes, mostrar-lhes mesmo, olha isto, olha a quantidade de coisas, nomes estranhos que aqui tem. Achas que isto será bom? Achas que isto é adequado? E eles próprios, naturalmente, depois vão ter a curiosidade de quando aparece algum alimento novo em casa, de ir ver. Oh mãe, mas isto tem isto, o que é isto? Oh mãe, mas isto tem este ingrediente, isto é mau ou é bom? A minha faz muito essas perguntas. De vez em quando surge aí alguma coisa, uma embalagem diferente, e ela vai ver a lista. Olha, este não tem açúcar, olha, este tem isto. E já tem essa curiosidade. E é assim que os pais vão criar uma defesa aos filhos, é educando, é ensinando o que é a nutrição, comida de verdade. A comida de verdade não tem lista de ingredientes.
E eles então, se é comida de verdade, tu podes comer. Não tens que ter receio de comer. O resto é para as ocasiões especiais. E é fácil deles contornarem isso. Em relação aos amigos, eu dou-te um exemplo. Em relação aos amigos na escola que levam os pacotinhos de biscoito individuais, aqui em Portugal existem muito aquelas saquinhas para eles levarem para a escola de biscoitos. Eu não sei se aí é muito usual ou não. Ah, aqui também usa. Pronto, também usam. Aqui em Portugal toda a criança quase leva dessas coisas. E então a minha filha às vezes leva ovos cozidos para a escola, os tomates cherry, as cenourinhas, leva assim essas coisas para o lanche. E depois, pronto, está lá, oh mãe, fica tudo a olhar para mim. E olha, diz aos teus amigos que tu estás alimentada, cheia de energia. Se eles quiserem, tu deixas eles provar para ver que é bom. E ela chegou a oferecer os tomates cherry a alguns amigos. No dia seguinte, 2 dias depois, já estavam a levar também, porque também queriam. Ou seja, acabámos por ter aqui uma influência positiva. Ela às vezes também diz, olha, também gostava de levar biscoitos. Ok, filha, vamos então fazer nós uns biscoitos. E fazemos em casa. Eu tenho umas forminhas de ursinhos, de florzinhas, de estrelas. E ela então mete a mão na massa e vê como é que se faz biscoito. Vamos fazer nós um biscoito de chocolate, um biscoito de canela, um biscoito... E ela faz, gosta. Isso é educação, é assim que nós protegemos os nossos filhos e lhes damos armas para que eles consigam defender-se perante essas atrações todas que surgem. Queres um biscoito? Ok, vamos fazer. Vamos para a cozinha, vais fazer. Olha, o que é que precisamos? Vamos procurar uma receita às duas juntas e depois fazemos em conjunto e eles adoram. São atividades que as crianças adoram fazer e depois vão para a escola todos orgulhosos e fui eu que fiz e é fácil e é assim e faz-se assim e eles próprios depois contam na escola. É fantástico. É muito fácil nós conseguirmos mudar Eu concordo o plenamente com sistema você. deles. Essa questão de trazer a criança para a cozinha, para mostrar os alimentos, levar às vezes. Agora a gente sabe que a gente está num período de pandemia que isso não está acontecendo com frequência, mas a criança ir ao mercado, você comparar os alimentos para ela entender, mostrar os rótulos e deixar a criança participar das preparações em casa. Eu sempre faço isso com a Luísa. Eu Porque eu também. acho que isso vai impulsionando ela vai ficando cada vez mais voltada a uma comida mais saudável. Ela começa a perguntar, ela começa a se interessar, isso é extraordinário. Eu acho que a criança tem que participar desse momento mesmo. O meu menino já levanta perguntando, mamãe, vamos fazer o omelete? Vamos fazer o omelete? Então, ele vai para a cozinha, ele está lá participando daquele momento, ele acha sensacional. Então, assim, são esses momentos que a gente vai criando e desvinculando os prazeres da vida em comida. A gente vai criando prazeres Claro. em outra coisa, em brincar, em sair, em passear, ir na pracinha, Uhum. sabe? E ver uma coisa, um desenho legal na televisão, um filme. Claro. Então a gente tem que criar prazeres em outras coisas que não sejam a comida. Fizeram uma pergunta aqui, foi até a Carol. A Carol tá aqui contando que o filho dela é diabético tipo 1 e ela tá sempre mostrando para ele o sensor, né, os níveis do sensor, para que ele entenda o que acontece com a glicose dele. Isso é sensacional. A criança tem que entender o que está Exato. acontecendo com ela. Esse dia, Claro. esse final de semana, por exemplo, que a Luísa voltou toda congestionada, eu falei com ela, eu falei, filha, você tá vendo como é que você tá? Que você comeu mais trigo esse final de semana? Você quer apostar com a mamãe que até quinta-feira você não tem mais nada? Ah, será, mãe? Eu falei, você vai ver. Aí hoje, para ir para casa da minha mãe, eu falei, ó, tô te entregando ela sem nada, tá? Ela tá perfeita hoje. Na segunda-feira, vamos ver como é que ela tá. Para Exato. diminuir um pouco dessa questão do consumo, né, de industrializado. Eu vi uma pergunta aqui, Paula, que o nosso tempo já está quase finalizando, perguntando sobre como Sim. o adolescente não se sentir excluído. Hoje mesmo eu tive uma paciente, retorno adolescente, e a mãe questionou exatamente isso. A mãe falou assim, olha, ela quase não socializou esse mês, porque quando ela vai reunir com os amigos, o que eles pedem é lanche. E ela preferiu Uhum. não socializar. E aí eu me dirigi para a menina, eu perguntei para ela, mas por que que você não socializou? Ah, para não comer o que eles estavam comendo. Eu falei assim, mas olha só. Primeiro que ninguém pode criar uma sensação com o alimento de proibição. Aí você tem que aprender que o alimento não é bom. Eu falei assim, então, eu falei, olha, depois de tudo que eu te ensinei, você acha realmente que você comer o mesmo lanche que eles estão comendo é saudável para você? Ela falou, não.
Eu falei, mas olha, eu quero que você reflita o seguinte, você não está proibida de comer. Só que se esses encontros acontecem 2 vezes por semana, toda semana, você vai estar fazendo isso automaticamente na sua mente. Reunir com os amigos, eu vou comer algo que não está programado para mim e tal. Então, isso não vai ser legal para você. Então, tá com seus amigos, começa a fazer diferente. Você oferece o que você vai levar de diferente. Olha, hoje eu vou fazer a rodada do que a gente vai comer. Leva ovos de codorna, leva queijo, leva uma porção de carne, leva torresmo, leva outras opções saudáveis. Ou faz um bolo, mesmo que seja um bolo de banana, sabe? Faz um bolo em casa, leva. Cria situações diferentes, você, né, para os amigos. E ou se não tiver alternativa, pede um lanche. Mas pede um lanche sem o pão, se você não quer comer o pão. Ah, mas eu posso? Eu falei, pode, pede, uai. É claro que vai ter uma coisa industrializada ou outra, mas pelo menos você não quer comer o pão. Ela falou, eu não quero comer pão, eu sei que não me faz bem. Então pede sem o pão, é simples. É a questão, gente, dá para você socializar em qualquer ambiente. O negócio é que você tem que estar com a sua mente programada do que você deve ou não deve. Então eu não falo que não pode. Mas assim, tem alimentos que a gente sabe que não fazem bem mesmo pra gente, sabe? Então esses você tem que evitar sempre. Agora, tem situações que às vezes que você se encontra com a sua família que às vezes até permite alguma coisa. Mas a ideia que a gente está falando é de tentar manter uma alimentação saudável baseada em comida de verdade. Exatamente. Você quer falar mais alguma coisa, Paula? Porque eu queria que você fizesse propaganda do seu método. Eu não sei se você está aceitando pessoas online para o seu método. Estou Então, sim. faz uma propaganda aí dessa história. Deixa-me então só responder então a esta situação da mãe que questionou o adolescente para que não se sinta excluído. Essas estratégias são totalmente válidas, mas acima de tudo, o que a mãe pode conversar com o filho é referir, mas é importante para ti tu comeres aquilo que tu comes ou aquilo que os teus colegas comem? O que é que tu consideras ser importante para ti, para o teu bem-estar? Se o filho responder que é aquilo que ele come, então essa é a principal proteção que o filho leva para quando for com uma marmita ou com um lanche diferente dos colegas. É dizer apenas, vocês têm o direito de comer aquilo que vocês querem, assim como eu tenho o direito de escolher aquilo que eu quero comer. E se forem amigos de verdade, não vão excluir, nem vão gozar, nem fazer pouco, nem rir. Porque se o fizerem é porque não são amigos de verdade. Basicamente é isso. E é essa limpeza mental que os jovens, acima de tudo, têm que ter. Porque muitos jovens têm medo de ser excluídos do ciclo de amigos. Mas se eles tiverem em mente, se eu for excluído do meu ciclo de amigos, é porque eles não são meus amigos. Eu tenho que procurar outra turma, tenho que procurar outro grupo. Agora, se os amigos forem de facto amigos, aceitam, compreendem e não dizem absolutamente nada. Desde que haja essa clareza mental. É importante para mim comer este tipo de alimentos? É. Então eu levo a minha marmita, não tenho problemas nenhuns. Os meus amigos compreendem. Ponto. É basicamente isso, é essa clareza, essa limpeza mental que os nossos jovens precisam de fazer. O filtro, tal filtro, para limpar um bocadinho todas estas influências externas que nós recebemos. Este medo da não aceitação em sociedade. Basicamente é isso. Pronto, em relação ao meu método, o método aceita sessões online, nós fazemos sessões online, acompanhamento online. É um método que, aí está, olha para o aluno segundo uma filosofia holística, em que nós consideramos se existe alguma área em desequilíbrio na vida do aluno, ele não está a 100% para dar o máximo na escola e nas aprendizagens. Então nós trabalhamos todas as áreas do aluno, seja relacionado com a alimentação, como eu referi, com o ciclo circadiano, com os métodos de estudo, com as estratégias, as melhores estratégias de estudo, o foco, a motivação, damos ferramentas para que os alunos consigam trabalhar neles próprios a sua capacidade de concentração e a sua automotivação. Depois eles treinam todas essas estratégias e conseguem, a médio e longo prazo, dar seguimento em equilíbrio aos seus estudos e ao seu percurso académico. Basicamente é isso. Não tem segredo, mas é um trabalho muito positivo. E me fala, a partir de que idade
Normalmente eu trabalho com crianças a partir dos 8 anos até à idade das universidades, aí, das faculdades, dos 23, 24 anos. Olha, eu vou te falar, se todas as crianças tivessem essa base, sabe, de trabalhar tudo isso, nossa, Uhum, vão ser, pode ter certeza que serão muito bem-sucedidos na fase adulta. exato. Porque a gente Seriam, de sabe certeza. que essa questão de estar bem na fase adulta, de ser feliz, sabe? Porque ser feliz que a gente fala não é a questão da riqueza, mas de estar feliz com aquilo que te faz feliz, com o que você busca, o que você acredita, tem tudo a ver com essa fase exatamente de aprendizado, onde você consegue dar essa base completa, como você disse, de foco, de motivação, de entender, né, as necessidades. O ciclo circadiano é perfeito, entender que tem que dormir na hora certa, que tem que estar acordado na hora certa, que tem regra, que tem rotina. Isso é Exato. espetacular, que faz o adulto ser, nossa, completamente diferente do que as crianças que, infelizmente, hoje a gente vê que estão num mundo muito desregrado, que não tem horário para nada, que fazem o que Não. querem, sabe? Que a gente, infelizmente, está vendo essa realidade, né, Paulo? Mas É aqui, achei infelizmente. sensacional. Ah, as pessoas entram em contato com você, pode entrar em contato aqui pelo direct Sim, eu do... sou de Braga, mas faço acompanhamento a nível nacional. Nós temos uma página, conseguimos fazer o acompanhamento a nível nacional. Estão aqui a perguntar. E trabalho presencialmente também aqui na minha zona de residência, que é Vila Verde. Pronto, para quem estava a perguntar. É, porque a Ana que está te perguntando é minha paciente, mas ela mora em Exato, Portugal. Então exato, ela vai exato. te cutucar. Então pode chamar no direct do Instagram do Do método, né? Instagram, exatamente, o método da excelência. Perfeito. Exatamente, que é Pode o ter que nós estamos. certeza que eu tenho pacientes para indicar para você. A gente tem, assim, pacientes que precisam muito desse apoio que você dá, sabe? Ah, e É outra coisa, bom. gente, quem não tem o Instagram dela, no Instagram dela, olha, vocês que falaram aí que tem dificuldade com o pai que não Com as aceita, com receitas. a família que não aceita, pede para mostra o Instagram do método, o Instagram da Paula, porque ela tem muita coisa interessante. Eu tô falando de conteúdo. Então, no Instagram do método, por exemplo, tem um monte de conteúdo que ela relaciona essas questões todas que a gente falou aqui. Então, é muito interessante dar uma passada lá, dar uma lida, manda, sabe? Compartilha. Ai, manda para uma pessoa que você queria muito que lesse. Qual foi mesmo a postagem que você fez, gente? Acho que ontem, hoje. Das É, emoções, das a relação intestinos com o estado emocional. Nossa, Sim, sim. sensacional sua postagem em relação ao intestino com o estado emocional. Então, são É, coisas que, assim, eu falo que feed, gente, de Instagram não é para estar com um monte de roupa, comida, não. Feed de Instagram é para estar com coisa interessante. A gente não pode gastar o exatamente. tempo da gente só com coisas fúteis e lazer, não. A gente precisa disso? Precisa. Mas vocês têm que usar o Instagram aqui para aprender as coisas. Eu acho que é por isso também que quem tá aqui É o que por eu causa costumo disso, né? dizer. Eu também, eu já ofereço muita informação. Eu já ofereço assim de cara, como vocês dizem, muita informação. E mesmo no meu Instagram pessoal, que é apenas Paula Brandãos, tenho lá imensas receitas para fazerem com as crianças, Tem mesmo. de muffins, bolinhos, queques e bolachas, biscoitos e por aí afora. Muito bem. Receitas que os pais podem usar para irem para a cozinha mesmo com os filhos, que é o que eu faço. Perfeito. E se vocês ficaram com alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa, pode mandar mensagem para mim ou para a Paula no direct que a gente vai responder. Tá bom? Paula, eu Uhum. queria te agradecer porque foi um imenso prazer Muito obrigada, eu. recebê-la aqui, tá? E que Deus continue abençoando o seu trabalho, que dê cada vez Igualmente. mais brilhante aí esse trabalho seu, porque você é extraordinária, que você cresça cada dia mais com o seu trabalho. Nossa, E obrigada. foi um enorme prazer. Vai ficar salvo aqui e eu vou jogar para o meu YouTube em breve para que as pessoas possam assistir. Quem não assistiu é o que eu falei. Compartilha, manda para o outro, para o amigo, para o vizinho, para o colega, para o parente, para assistir, para entender um Ok. pouquinho mais sobre essas questões que a gente falou aqui. Olha, Naralina, muito obrigada pelo convite, adorei. Você também já sabe que eu já sigo há muito tempo e acho fantástica e dá ideias fantásticas. O seu acompanhamento também é espetacular. E o feedback que nós recebemos também é extraordinário. E só tenho a agradecer o convite e adorei partilhar com você todas estas informações e aprendizagens, porque nós aprendemos uns com os outros diariamente.
Perfeito, querida. Vamos marcar uma próxima. Eu vou ir remarcando com todo mundo que eu já fiz live, que eu fico prometendo para todo mundo que nós vamos refazer. Mas os assuntos são tão Ok, bons que se deixar a gente fica aqui por muito tempo, né? é verdade. Beijo, boa noite, fica com Obrigada, Deus e tchau obrigada. todo mundo, tá, gente? Foi um prazer. Muito obrigada, um gosto.